série Internet das Coisas, Conceitos, Tecnologias e Aplicações. Meu nome é Nelson Uto, sou especialista em Segurança da Informação no CPQD, e hoje apresentarei o webinar em Segurança em IoT, no qual abordaremos vários tópicos de segurança que são necessários para a adoção e desenvolvimento dessa tecnologia. Com a agenda de hoje, inicialmente farei uma introdução, uma revisão dos conceitos que já foram abordados em outros webinars da série sobre dispositivos IoT, e com base nessa revisão de conceitos, avaliaremos, né, as diversas ameaças que podem afetar essa nova plataforma tecnológica, discutirei as melhores práticas que são necessárias tanto para a adoção quanto para desenvolvimento de dispositivos, e por fim discutiremos aqui sobre as competências que são necessárias nesse processo. Vocês podem realizar perguntas ao longo de todo o processo, utilizando a barra de perguntas, e ao final responderei essas perguntas, e no caso de falta de tempo, encaminharei a resposta por meio de e-mail. Aqui podemos dar uma olhada aqui em vários tipos de dispositivos, desde carros autônomos, pulseiras para academia, sensores de sono, sensores de redes de sensores, medidores de energia eletrônico, TVs inteligentes, geladeiras. Uma coisa que a gente consegue perceber, observando todos esses dispositivos, é que temos uma variedade muito grande com relação ao poder de processamento, à quantidade de memória, se tem uma bateria ou se ele é alimentado por um combustível. Então, por exemplo, um elemento numa rede de sensor, ele tem um poder de processamento muito baixo, enquanto que um carro autônomo, ele tem diversos sensores, ele tem diversos dispositivos interconectados em rede, com uma capacidade de processamento muito maior. Isso faz com que os controles que podem ser adotados na proteção desses dispositivos varia, e muitas vezes controles clássicos não serão possíveis de serem adotados, dependendo do tipo de dispositivo. Tomando como base todos esses dispositivos, podemos verificar algumas características comuns a todos eles. Primeiro, esses dispositivos eles são inteligentes, então eles podem tomar decisões. Por exemplo, um carro autônomo pode estacionar sozinho. Eles são ubíquos, estão presentes em tudo quanto é lugar, desde no teu pulso, no teu corpo, na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, né? Eles são conectados entre eles, podendo formar uma rede interna, como no caso de um smart home, e eles podem estar conectados à internet, eventualmente dando uma via de acesso a um potencial atacante. Por fim, eles são conscientes acerca do usuário. Então, ele sabe exatamente em que hora o usuário está em casa, se o usuário tem um problema de saúde ou não. Que ameaças a gente consegue observar nesse tipo de ambiente? Primeiro, violação de privacidade. Como temos dispositivos que coletam informações do usuário o tempo todo, seja do ritmo cardíaco da pessoa, momento em que ele usa mais energia elétrica em casa, todo esse tipo de informação poderia eventualmente ser obtida por um atacante. Então, imagine que informações sobre a saúde de um usuário, informações críticas, sejam vazadas. Isso claramente configura uma violação de privacidade. Também temos preocupação matar uma pessoa apontando uma arma, é possível, por exemplo, causar um acidente simplesmente invadindo um carro autônomo. E se considerarmos a quantidade de dispositivos IoT que teremos, simplesmente considerando somente a subclasse de smartphones, a gente pode realizar ataques de negação de serviço distribuída extremamente potente contra alvos selecionados. Por fim, podemos considerar perdas financeiras. Um exemplo disso seria o uso de medidores eletrônicos de energia, que poderiam eventualmente ser adulterados por um atacante, de modo a mostrar um consumo de energia muito menor do que o real. Existem diversas iniciativas em IoT, algumas delas, como a Ocean Alliance e IOTA, já foram cobertas nos webinars anteriores, e a gente possui algum tipo de iniciativa que é específica em segurança, como é o caso do OASP. O OASP é uma entidade que ela é focada em segurança de aplicações web, mas de uns tempos para cá, eles começaram a trabalhar desde com segurança mobile e também com segurança em IoT. Com relação ao IoT, eles mantêm uma lista dos 10 problemas de segurança mais críticos, que é revisado de 10 em 10 anos. Então, vejamos agora quais são esses problemas. Primeiro, interface web insegura. Muitos desses dispositivos IoT, eles podem ser configurados por meio de uma interface web. E sabemos que desenvolver aplicações web, embora não seja uma coisa tão complicada,
apresenta diversos problemas de segurança se não feito de maneira correta. Então, por exemplo, uma aplicação ela pode ser vulnerável a um ataque do tipo cross-site scripting, que permitiria que o atacante utilizasse a aplicação vulnerável para atacar outros usuários da aplicação. Ou então a interface poderia ser alvo de uma injeção de SQL, que permitiria acesso irrestrito a todas as informações contidas na base de dados. Autenticação e autorização insuficientes. A autenticação é o processo pelo qual uma entidade ela prova que ela realmente é quem diz ser, e a autorização, com base nessa identidade, verificamos se a pessoa tem os privilégios necessários para executar uma dada ação. Isso é extremamente crítico quando é implementado com vulnerabilidades, e infelizmente é muito comum que tais funcionalidades tenham problemas de segurança. Então, por exemplo, podemos ter contas pré-cadastradas, que são amplamente divulgadas, então se você não troca essas senhas dessas contas pré-cadastradas, um atacante pode simplesmente conectar ao seu dispositivo, ao teu ambiente, à tua rede. E pode ser que o processo de autorização não tenha sido corretamente implementado. Então, por exemplo, ele pode verificar todos os privilégios no início, mas no momento em que você realiza a ação, nenhuma verificação é realizada, fazendo que o atacante consiga realizar um bypass desse processo de autorização. No caso de serviços de rede inseguros, isso aconteceria mais com dispositivos que provêm serviços para outros dispositivos. Então, por exemplo, podemos ter um serviço de stream de vídeo. No caso, qualquer problema de codificação insegura nesse tipo de serviço pode comprometer completamente o processo de segurança do dispositivo e do ambiente no qual ele é inserido. Outro problema nessa classe de vulnerabilidades seria manter serviços que são desnecessários ao objetivo daquele dispositivo, rodando naquele elemento. Então, por meio de uma varredura, um atacante poderia identificar, temos aqui um servidor web rodando. Se esse servidor não for atualizado, eventualmente vulnerabilidades podem ser utilizadas para comprometimento do dispositivo. No caso de ausência de transporte seguro, um grande problema que acontece é simplesmente não utilizar nenhum mecanismo criptográfico no processo de transporte. Por transporte seguro, entendemos que, primeiro, queremos autenticar as entidades, então, queremos ter certeza que estamos enviando as informações para a entidade correta, queremos que essas informações sejam transmitidas em sigilo, então, não queremos, por exemplo, que um atacante tenha acesso às informações pessoais de um dado usuário, e também queremos que as informações estejam íntegras. Então, imagine um sensor transmitindo todas as informações coletadas de uma caldeira para uma central de monitoramento. Se esse valor for adulterado em trânsito, eventualmente poderemos fazer com que a caldeira exploda por conta de uma temperatura muito elevada. Já vimos que temos grandes preocupações com a privacidade, uma vez que boa parte desses dispositivos coletam informações acerca do usuário, seja por ser uma bomba de insulina, seja por conta do horário em que o dispositivo sabe que o usuário está ou não em casa. Interface com nuvem segura. Assim como temos interfaces web, eventualmente podemos ter uma interface de configuração na nuvem. Quando temos uma interface na nuvem, tem algumas questões que são importantes de serem observadas. Então, primeiro, que tipos de informações são enviadas para a nuvem? Como essas informações elas são armazenadas na nuvem? Você tem controle do que vai ser enviado? Então, por exemplo, quem nunca utilizou um e-mail em nuvem? Existem diversos serviços hoje que são assim. Você cifra essas informações? Se você não cifra, o detentor da nuvem tem total acesso a todas essas informações. Então, ele poderia, eventualmente, ser um agente de ameaças contra você. Mesma coisa com interface móvel insegura. Então, nessa 7ª classe, temos problemas muito semelhantes aos da classe anterior, só que a diferença é que, em vez de termos uma interface na nuvem, a interface de configuração de centralização será uma interface móvel. Com relação a configurações de segurança insuficientes, muitas vezes podemos ter dispositivos que simplesmente não permitem qualquer tipo de configuração de segurança. Isso é extremamente complicado. Então, por exemplo, imagine que um dado algoritmo criptográfico é utilizado, é fixo no teu dispositivo. E, em um dado momento, pesquisadores encontram vulnerabilidades naquele algoritmo. Se não existem meios para você configurar um algoritmo diferente naquele mesmo dispositivo, você terá de descartá-lo.
E, eventualmente, se encontramos uma vulnerabilidade, uma outra coisa muito importante é permitir que atualizações sejam realizadas. Mas nem sempre é possível realizar atualizações, principalmente porque muitos desses dispositivos eles podem ser descartáveis ou eles têm um ciclo de vida muito curto. Software e firmwares inseguros. Qualquer tipo de problema de codificação segura, com base nesses softwares e firmwares que são embarcados nesses dispositivos, pode comprometer tanto a segurança do dispositivo quanto do ambiente. Então, por exemplo, se estamos realizando cópia de informações para um buffer dentro desse dispositivo e não verificamos os limites desse buffer, eventualmente podemos executar código arbitrário, o que é uma vulnerabilidade extremamente crítica. Por fim, podemos ter segurança física deficiente. Essa classe de vulnerabilidades trata de toda a especificação de segurança com relação a quão fácil é chegarmos aos circuitos internos do dispositivo. Então, por exemplo, se é muito fácil abrir o dispositivo e escutar o barramento de dados, ou então fazer uma verificação no conteúdo da memória, podemos, eventualmente, extrair todas as informações a partir desses dispositivos. Bom, só um recado agora. Se alguém não estiver vendo a tela, é um problema do Hangout e a apresentação será gravada e vocês poderão ver depois. Bom, continuando aqui. Agora eu vou dar alguns exemplos práticos de problemas que já tivemos em dispositivos. O primeiro deles trata de controles industriais e é sobre o worm Stuxnet. Esse worm ele foi projetado para atacar sistemas de controles industriais e é um worm que ele basicamente ele inicia a era de malwares modulares e em ataques direcionados. Então, basicamente, ele foi utilizado para atacar as usinas de enriquecimento de urânio iranianas e, graças ao sucesso desse worm, o programa nuclear iraniano atrasou por um bom tempo. Para que esse worm funcionasse corretamente, ele explorou 4 vulnerabilidades all-day no sistema Windows, por meio do qual foi possível modificar os arquivos que seriam gravados para programar os PLCs, que são os controladores lógico programáveis. Bom, normalmente, na indústria de malware, quando o malware é criado, normalmente ele utiliza apenas uma vulnerabilidade. Então, o atacante ele tem todo um lucro com base na exploração daquela vulnerabilidade. A indústria de antivírus cria uma vacina para aquele malware, então o atacante ele utiliza uma outra vulnerabilidade para obter mais um tanto de lucro e assim por diante. No caso do Stuxnet, com o uso de 4 vulnerabilidades em um único malware, fica muito claro que o objetivo principal do worm era obter sucesso, e esse sucesso foi realmente obtido. O próximo exemplo é com relação a veículos conectados. Então, em 2014, 2 pesquisadores, Charles Miller e Christopher Walazek, eles mostraram potenciais problemas de segurança que poderiam existir em diversos automóveis modernos. Nesse ano, em 2015, na conferência Black Hat nos Estados Unidos, os mesmos pesquisadores mostraram explorações reais e remotas de automóveis utilizando a configuração de fábrica. Então, em seguida, vejamos um vídeo desse tipo de exploração. Então, aqui temos o Charles Miller controlando a direção, simplesmente atacando o veículo remotamente, usando uma distribuição Ubuntu. Ele está conectado aqui a partir da casa dele. Podemos ver ele ligando aqui os limpadores de para-brisa. Ele pode mexer nas travas das portas, acelerar o carro, mudar a direção e assim por diante. Então, imagine um atacante que queira mal você e ele realize um ataque, no caso de você ter um carro desse tipo. O cenário começa a ficar extremamente perigoso. O terceiro e último caso, é com relação ao medidor eletrônico de energia. Esse caso ele foi descoberto pelo CPQD como parte de um projeto de pesquisa em segurança de medidores eletrônicos de energia. E no caso aqui a gente tinha um medidor que utilizava um protocolo baseado na norma, mas parte dele, a parte criptográfica, era totalmente proprietária. Então a gente tinha um espaço de senhas contendo 100 milhões de valores, que no caso, dada a velocidade da porta ótica, gastaríamos um tempo de 4,4 anos para realizar um ataque de força bruta. Então, obviamente, esse prazo para se obter sucesso no ataque de força bruta é totalmente desanimador do ponto de vista de um atacante. Por meio de engenharia reversa, descobrimos exatamente como era esse protocolo e, além de descobrir qual era o protocolo,
identificamos uma vulnerabilidade muito grave nesse protocolo, a qual permitia que, no pior caso, o ataque de força bruta gastasse somente 3,19 horas. O motivo disso é que dessas 100 milhões de senhas, né, era possível mapeá-las para somente 8.192 classes de equivalência. Então, na verdade, não precisávamos testar o espaço inteiro, somente essas 8.192 classes. Quais são os desafios para termos dispositivos IoT seguros? Primeiro, a grande quantidade de fornecedores. Então, temos uma quantidade extremamente grande de fornecedores, muitos deles não têm qualquer conhecimento de segurança, a maturidade de segurança é extremamente baixa, às vezes a ideia é muito boa, e eles resolvem começar a desenvolver um produto e vender esse produto, mas então não há uma preocupação com segurança no processo de desenvolvimento. Muitas vezes o dispositivo é de baixo custo, então ele é tratado como descartável. Sendo descartável, nesse processo, não há uma preocupação em se descobrir vulnerabilidades, em se fornecer correções. Além de tudo, essas correções elas podem ser difíceis de serem implementadas. Então, por exemplo, muita gente utiliza um monte de software e não atualiza esses softwares. Imagina se, para você aplicar a correção, você tivesse que atualizar um firmware. Será que todo mundo conseguiria realizar esse processo, principalmente pessoas que não são da área de tecnologia? Muitas vezes, dadas as plataformas restritas que alguns desses dispositivos apresentam, controles tradicionais não são compatíveis. Então, dependendo do algoritmo criptográfico que utilizamos, se o dispositivo ele opera com uma bateria de baixa capacidade, simplesmente realizando uma operação criptográfica, dependendo do algoritmo, podemos exaurir completamente a bateria. E, por fim, temos uma superfície maior de ataque, com interfaces que muitas vezes podem estar na nuvem, então podem utilizar dispositivos móveis. Bom, com relação às melhores práticas, frente a tantos desafios, como podemos criar dispositivo seguro? Primeiro, precisamos considerar segurança em todas as camadas. Então, o dispositivo, primeiramente, deve ser fisicamente seguro, de modo a evitar a engenharia reversa, ou pelo menos dificultar esse processo, né, e rodando software seguro. É necessário também que esse dispositivo possa ser integrado a um sistema de gestão de identidades e também ao controle de acesso do ambiente do cliente. Né. Todos os dados coletados, eles devem ser trafegados por meio de canais seguros, sejam esse tráfego realizado entre dispositivos ou para sistemas. E, por fim, é muito importante assumir que, eventualmente, um sistema será atacado. Então, pode ser que vulnerabilidades que são desconhecidas hoje sejam descobertas amanhã. Então, nesse caso, é muito importante que sejamos capazes de detectar os problemas e responder aos incidentes de segurança de maneira adequada. Entre as melhores práticas, é muito importante, então, que segurança seja considerada em todas as etapas do desenvolvimento, desde a fase de requisitos até a implantação. Na fase de requisitos, primeiramente, podemos encontrar vulnerabilidades simplesmente pela análise de documentação ou por meio de casos de abuso. No caso de abuso, temos simplesmente um complemento da técnica de caso de uso. Então, verificamos todos os requisitos e pensamos maneiras de como aqueles requisitos eles podem eventualmente ser adulterados ou explorados por um atacante. Na arquitetura e projeto, é muito importante que seja realizada uma análise de risco. Com base nessa análise de risco, podemos traçar casos de testes. Na fase de codificação, é importante que seja realizada codificação segura. Né? Por codificação segura, temos aspectos que são específicos de linguagens, e existem aspectos gerais, por exemplo, validação de entradas. É possível realizar inspeção de código, que é uma tarefa cara, dependendo do tamanho da sua equipe, ou então realizar análise estática por meio de ferramentas. O grande problema de análise estática ou então de teste de invasão automatizados é que normalmente somente uma parte dos problemas são encontrados. Uma estatística normalmente adotada é de cerca de 40% dos problemas e são aqueles problemas mais simples. Os principais problemas precisam realmente de um teste manual. Os testes de invasão são completamente diferentes de testes de funcionalidades, porque no teste de funcionalidade, o analista simplesmente segue um roteiro e verifica, bom, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, determinada coisa acontece? Se não acontece, precisamos refazer aquela determinada funcionalidade. Num teste de invasão, o analista ele precisa pensar como um atacante. Então, o que não está documentado que poderia ser explorado para me dar alguma vantagem? Por fim, na implantação, é muito importante que sejam considerados aspectos de gestão de chaves criptográficas
Então, de nada adianta a adoção de mecanismos criptográficos robustos se não há uma preocupação com a gestão de chaves. E, por fim, o robustecimento de plataformas, de todas as plataformas sendo utilizadas. Então, desde o sistema operacional, segmentação de rede, robustecimento dos servidores web, dos equipamentos de rede e assim por diante. Com relação a melhores práticas. Bom, na cultura de segurança em IoT é muito importante que, antes de adotar qualquer tecnologia, não só a tecnologia de IoT, esse processo seja inserido na gestão de risco da empresa. Porque cada empresa ela tem suas características próprias e, com base nessas características, sabemos exatamente quais os tipos de ameaças que cercam aquele ambiente. Com base nisso, podemos realizar uma análise de risco e, com base na análise de risco, escolher o fornecedor mais seguro. Com relação agora às suas competências, é importante que vocês façam uma autoavaliação. Sua empresa tem todos os perfis necessários, técnicos e de gestão? Por exemplo, sua área de risco ela pode ser bastante qualificada na avaliação do seu negócio, mas pode faltar qualificação técnica para a realização de um teste de invasão ou de inspeção de código. Por outro lado, você pode ter uma área técnica muito competente, mas pode faltar essa área de gestão. Em qualquer dos casos, então, é muito importante que se conte com parceiros e consultores externos para somar competências. Bom, como mensagem final aqui sobre esse webinar, temos uma frase do Sócrates. Então, existe apenas um bem, a sabedoria, e apenas um mal, a ignorância. Isso é muito claro no caso de qualquer problema de segurança, que muitas vezes todos os problemas de segurança, eles nascem porque simplesmente quem desenvolve o produto ou quem adota uma dada tecnologia ignora todos os aspectos potenciais que podem ser utilizados em um ataque. Então, é muito importante que se saiba quais são essas ameaças na adoção dessas novas tecnologias. Então, mais uma vez, se alguém não conseguiu ver a tela, é um problema do Hangout, e a apresentação será gravada e depois vocês poderão vê-la. Não tem perguntas, então, se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem fazer essas perguntas depois, basta enviar um e-mail para o Contact Center, cpqd.com.br. Então, desde já, agradeço a participação de todos. Obrigado.